Nosso assunto hoje de manhã é: mantenha o foco nas coisas mais importantes. Essa é a palavra que Paulo ele fala para a gente aqui do versículo 8 até o versículo 15, nos ensinando justamente isso. Olha, mantenha o foco nas coisas mais importantes. Ele vai falar, meus irmãos, do seu próprio foco, a preocupação que ele tinha com pessoas que ele nunca tinha visto, mas que ele gastava um tempo da vida dele em oração, e ele desejava muito ter um momento de ir para aquele lugar, ter comunhão com aqueles irmãos e plantar uma semente na cidade de Roma. E depois ele fala, o que realmente importa na nossa vida, que é esse versículo 16 e 17, uma coisa que ele não tinha vergonha. Ele fala: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, irmãos, não desperdice a sua vida. Eu sei, eu acho que a geração mais nova nem sabe o que é isso, mas tinha um desenho, e esse desenho ele não foi um desenho famoso aqui no Brasil, porque eu acho que não era na Rede Globo que passava. Então, quando não passa na Globo, o pessoal desconhece um pouco, mas era o desenho do Snoopy, do Charlie Brown. Eu acho que os mais velhos vão lembrar, do Charlie Brown e do Snoopy. E numa das aventuras, daquele desenho, tem um amiguinho do Charlie Brown. Então eles pegavam aquele bastãozinho, pedaço de pau, e jogava para o cachorro ir pegar, E aí o Charlie Brown, então, ele pega um pedaço de pau e ele joga assim para o Snoopy, que é o cachorro dele, o Snoopy é o cachorro dele, e buscar o pedaço de pau lá. Você sabe, você tem cachorro, lá em casa a gente tinha o pitoco, Sandra? Jogava uma pedra para o pitoco, e lá não tinha nem asfalto, só tinha pedra. Mas você jogava aquela pedra, ele ia lá, pegava aquela pedra e colocava na tua mão. Cachorro treinado, Cachorro sarnento, mas ele é treinado, colocava a pedra na tua mão. Eu acredito que tem cachorro aí que você conhece que faz isso também. Então o cachorro vai lá, pega uma pedra, traz, coloca na sua mão, ou um pedaço de pau. Mas o Snoopy, quando estava indo, ele foi até o meio do caminho, aí ele voltou. Coisa de desenho, E aí ele disse assim: olha, eu não quero ser lembrado como alguém, que só pegava um graveto, aquela questão de crise existencial, dizendo isso mesmo. Eu gostaria que as pessoas dissessem mais sobre mim do que apenas ele pegava gravetos. Irmãos, a nossa existência aqui, ela tem que fazer uma diferença. E o que faz a diferença é justamente o Evangelho. É essa intimidade que você tem com Deus, e uma intimidade que você tem com Deus adquirida dentro da palavra de Deus. Se um cachorro, ainda que em um desenho, pode pensar que a existência dele pode ser mais do que pegar um graveto, mas a nossa existência pode ser mais do que apenas trabalhar lá no mundo, pode ser mais do que apenas vestir uma determinada roupa, pode ser mais do que estar lá vivendo num determinado lugar. A nossa existência pode fazer uma diferença na vida das outras pessoas. E aí, eu tenho um exemplo aqui, porque eu gosto de citar essa Maria Índia, porque foi uma das primeiras pessoas que se converteram naquele tempo lá em Cruzeiro do Sul, do Acre. Vocês sabem, ninguém queria ir para o Acre. Todos os missionários, e tem um problema com o missionário, que é o seguinte: eles vêm, eles querem ir aonde tem bastante missionário já, ou eles querem ir aonde já tem as coisas tudo pronta. Por exemplo, um enxame de missionários veio para o estado de São Paulo, especialmente para a região de Campinas. Mas por quê? Tinha tudo. Desde o começo do século tinha tudo, Tem bonde, tem venda para comprar as coisas. Se você precisar de um sapato, tem aonde comprar. Precisar de uma roupa, tem aonde comprar. E é por isso que ninguém ia lá para aquela região do Acre. Por quê?
porque lá nem tinha casa, né? Não tinha nada. Aí quando o nosso missionário veio, esse ano faz 100 anos que ele veio, ele encontrou algumas pessoas, e uma das primeiras pessoas que ele encontrou foi essa Dona Maria, a Dona Maria Índia, que na verdade ela era índia mesmo, né? E foi muito difícil falar com ela, porque ela era muito arredia. O padre tinha dito para ela: olha, cuidado porque tem um demônio aí, um demônio bem claro dos olhos azuis, e esse demônio está espalhando umas mentiras aí sobre a igreja, né? Então quando ele foi evangelizar ela já estava com o pé atrás, ela não aceitava, e ela espalhava para todo mundo: ó, cuidado com esse missionário aí, porque ele só andava no meio dos matos, né, pregando o evangelho. E até que um dia ela ficou doente. Ela ficou doente e sabe, lembrou do missionário, que foi fazer uma oração para ela. Ela acabou ficando curada, e ela se converteu. E ela gasta, meus irmãos, o tempo útil dela. Ela trabalhava no seringal, ela trabalhava duramente, mas naquelas horas vagas, ela andava quilômetros e quilômetros para convidar as pessoas para um culto que tinha de 15 em 15 dias na sua casa. E ela, meus irmãos, foi responsável por evangelizar 3 dos grandes missionários que tinha lá no Acre, que é o Cícero Bispo, o Eufrásio Soares e o Miguel Ibernon. Até hoje a descendência do Miguel Ibernon tem filhos, netos, bisnetos, pastores do Miguel Ibernon lá. Mas a existência daquela mulher podia ser apenas trabalhar no seringal, né? Muitas pessoas fizeram do seringal a sua existência. E o que ela fez? Meus irmãos, ela pegou e transformou a existência dela numa realidade espiritual. Quando ela se converteu, sem saber ler, sem saber escrever, ela falava do amor de Jesus para homens que fizeram a diferença. Quase tudo que tem de... Olha, eu posso dizer assim com toda certeza para vocês, que a minha salvação está ligada diretamente a Maria Índia. Por quê? Porque o homem que pregou primeiro e evangelizou e me batizou foi o Paulo Barbosa, que era do Acre, e saiu do Acre, convertido lá no Acre, para fazer o seminário em Manaus. Olha só que interessante, né? Ou seja, alguém do Acre que vai de 1930 lá atrás, né? Eu acho que esse cabo aqui está com defeito. Alguém vai lá e faz o quê? Prega para ele, e ele vai para Manaus. De Manaus ele é mandado para Cornélio Procópio, e de Cornélio Procópio eu escuto o Evangelho, né? Então, a nossa existência, ela pode fazer diferença. Esse cabo aqui, né, é o cabo. Se alguém quiser trocar o cabo, pode trocar, né? Então, meus irmãos, olha, não desperdice a sua vida. Paulo, ele focava nas coisas mais importantes. Olha, o tempo que ele gastava em oração, o tempo que ele gastava encorajando outros irmãos, o tempo que ele gastava reafirmando para si e para todos onde está o verdadeiro poder de Deus. Então hoje de manhã eu queria falar sobre isso, né? Como é que eu posso não desperdiçar a minha existência? Olha essas 3 coisas aqui. Quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você gasta encorajando outras pessoas a trabalhar no reino? E quanto tempo você gasta falando para você mesmo, falando para outras pessoas, onde está o verdadeiro poder de Deus? Então, voltando aqui no versículo 8, Paulo diz assim: olha, eu agradeço, primeiramente, eu agradeço o meu Deus por Jesus Cristo, acerca de todos vós, porque em todo tempo, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então Paulo, ele orava para Deus, e ele agradecia a Deus pela salvação de outras pessoas.
Você já parou para pensar quantas vezes nós fazemos isso? Isso o que, pastor? Quantas vezes eu paro e falo assim: meu Deus, eu gostaria de te agradecer, eu dou graças a Deus pela salvação do irmão Gilberto, que está aqui para mudar o fio. Então, meus irmãos, o Paulo, ele agradecia a salvação dos romanos, e nós agradecemos. Sabe, a gente é muito egoísta. Se a gente fica sabendo, por exemplo, a igreja fulano de tal teve 50 batismos, 100 batismos, pessoas estão se convertendo, nós agradecemos por isso, né? Nós agradecemos porque tem um irmão na igreja que está trabalhando lá, e ele fala assim: meu Deus, eu te agradeço pela salvação daquele irmão, porque ele está trabalhando muito ali na casa do Senhor. Então, os romanos eram os conquistadores, eles eram um povo odiado pelas outras nações, e Paulo está dizendo assim: olha, eu agradeço a Deus, porque a fé de vocês é anunciada em todo mundo já sabe que os romanos estão aceitando Jesus. Então, quantas vezes eu agradecemos por Deus ter salvo? Por exemplo, Senhor, muito obrigado pela minha salvação. Você já tem algum filho, algum parente convertido? Senhor, eu quero te agradecer pela salvação do meu ente querido, do meu parente, né? Dos amigos, dos desconhecidos, mas infelizmente o contrário que acontece. A gente fala assim: mas aquela pessoa parece que nem crente né? Também é o testemunho daquela pessoa. Então você tem mais coisa ruim para falar do que realmente coisas boas a contar. Agora, quando você começa a agradecer a Deus: meu Deus, eu quero agradecer pela salvação daquele menino, vamos dizer que é um menino terrível, perverso, né? Mas ele aceitou Jesus, e o diabo está querendo tomar conta dele, que nem o diabo quis tomar conta do Pedro, né? E quando o diabo quis tomar conta do Pedro, Jesus disse o que para Pedro? Olha, Pedro, o diabo pediu você, né? O diabo está te querendo, mas eu já conversei com meu pai, eu e meu pai, nós estamos aqui em sintonia, eu estou conversando com meu pai para você ser forte. Então Jesus, ele orava pela salvação, agradecendo a salvação. Quando Pedro disse: Senhor, é o Cristo, né, o Deus vivo, então Jesus disse: Pedro, né, você não está falando isso de você está falando isso porque o Pai do céu revelou para você, mostrando para ele que ele era grato pelo que Deus estava fazendo na vida dele. Então, agradeça a Deus pela salvação das pessoas. E aí vem uma outra coisa: quanto tempo eu gasto orando pelos outros? Porque Paulo aqui no versículo 9 diz o seguinte, né? Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha como incessantemente eu faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, o Senhor me ofereça a boa ocasião em ir ter convosco. Olha, você agradece a Deus pela salvação das pessoas? A pergunta mudou: você gasta tempo orando pelas outras pessoas? Porque Paulo fala: eu estou incessantemente orando por vós. Então, pense, como é que pode ser assim, né? Como é que pode o Paulo, ele falar que ele ora incessantemente? Quer ver um problema da comunicação? Quanto menos você conversa com uma pessoa, menos assunto você tem. Não é assim? Você está lá, né? Com exceção do Heraldinho da vida, né? Que é fácil de fazer amizade, mas vamos dizer que você trabalha com uma pessoa, você nunca conversa com aquela pessoa. Você chega e fala assim: oi. A pessoa fala o quê? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Beleza? Beleza. Né? Ninguém conversa com ninguém, então você não tem muita conversa. Aí de repente você vê uma pessoa, e essa pessoa, ela está lá com outra, né? E a conversa não para nunca, né? Chega e começa a falar daquela conversa, pula para outra, que pula para outra, que pula para outra. O que é isso aí? Quanto mais você conversa com uma pessoa, mais íntima você fica daquela pessoa. Como é que pode Paulo falar que ele orava incessantemente? Porque ele tinha uma intimidade com Deus. Então, quanto mais você conversa com Deus,
mais assunto você tem para falar com Deus. Como é que eu vou lembrar do nome de todas as pessoas? Eu digo, você não vai lembrar do nome de todas as pessoas, ao menos que você todos os dias comece a conversar com Deus e fique falando o nome daquelas pessoas. Aí você vai falando nome por nome, pessoa por pessoa, da sua igreja, pessoas que você conhece. Aí você descobre que o seu assunto com Deus, ele tem mais, ele flui. Você está lá conversando com Ele, e é por isso que Jesus fala, ó, vai no teu quarto e fecha a tua porta. Encontra um lugar para você conversar comigo, tá? Encontra um lugar. Então você tem que encontrar esse lugar. E Paulo tinha esse lugar, porque ele está falando, olha, eu oro por vocês, tá? Todos os dias. Sabe, eu orava. Pode ser que ele não falava nome de pessoas, porque ele nem conhecia muito essas pessoas, mas já pensou todos os dias você se lembrar, meu Deus, meu Pai querido, eu quero orar pelo trabalho lá do Jardim Morumbi, eu nem lembro do nome daquelas pessoas, Senhor, mas eu sei que o começo do trabalho sempre é difícil, o diabo é muito astuto. E aí você começa a orar e Deus começa a abrir os céus. O que abre os céus? O que move o trono de Deus? É a oração dos santos. É assim que funciona. Então Paulo está dizendo aqui, né, que ele ora incessantemente. Uma outra coisa, né, você pede para Deus dar mais tempo útil com os seus irmãos. Olha qual que é a oração no versículo 10. Ele fala assim, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter ir convosco, porque eu desejo ver-vos, né? Então ele quer ter mais tempo útil com os irmãos. Eu acho muito legal esse versículo, eu até escrevi aqui de novo, né? Suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça ocasião de visitar-vos, porque eu desejo ver-vos. Qual que é o desejo do Paulo? O Paulo, ele queria estar junto com os irmãos, ele queria ter mais tempo com os irmãos da igreja. E isso é maravilhoso, irmãos, quando a gente tem esse desejo de estar mais tempo com os nossos irmãos. E eu sei que algumas pessoas fogem desse tempo por muitos motivos, mas esse é um tempo que você tem que desejar, que você tem que buscar, ter esse tempo útil, né? E aí, tempo, como ele fala, eu acho que está no versículo 11, né? Eu desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Tempo para quê? Para ficar fofocando? Não, então você nem vai na casa daquele irmão, e nem receba aquele irmão. Se é um irmão que vai vir para destruir a sua amizade com outro irmão, você recuse, você peça para ele orar, pedir perdão para Deus, fala assim, olha, não queria falar do irmão sem a presença dele, porque aí você vai estar mastigando, você, né? Eu contei para vocês a história do urubu, né? Então, por quê? Eu estava falando para um irmão ontem, então eles estão tendo muito problema na igreja deles, né? E ele se afastou, com a família ele acabou se afastando, e ele se afasta, e aí tem aquele monte de gente de fora dizendo para ele, não, se afasta mesmo, se afasta mesmo. Aí eu disse para ele, olha meu irmão, faz 40 anos que você está lá na igreja, você tem mais ou menos o mesmo tempo que eu, então é uma família maravilhosa. Aí eu disse para ele o seguinte, né? Contei a história do urubu. Por que a história do urubu? Você já viu o urubu se ajoelhando e orando para a bezerra não morrer? Já pensou uma coisa dessa? Já viu uma coisa dessa, irmão Alcides? O senhor que morou muito em sítio, né? Os urubus ficam orando para o bezerro não morrer? É assim que funciona? É assim, Cleide? Fica lá todo lá, não morre não, tadinho do bezerro, não morre não, não morre não. Já viu isso aí, ô Leandro? Não, o que o urubu faz, Leandro? Quer que morre logo, não é assim? O urubu quer, morre, praga, morre. Então tem muitas pessoas, principalmente de outras igrejas, e muitos pastores de outras igrejas, que eles ficam que nem urubu, querendo que a igreja padeça, que a outra igreja padeça, e fica falando na cabeça. Eu falei isso para ele ontem, eu digo, olha, deixa eu te dizer uma coisa, a tua família, aquela igreja é a tua casa, tá? Aí tinha um irmão perto,
Eu falei, eu tenho que falar alto para esse irmão perto, que tem uma influência de fora, para ele ouvir, né? Eu não posso ficar mandando o recado. Então eu falei, camarada até abaixava a cabeça, mas essa é uma realidade. Então você tem que ter o desejo de ir e de ter comunhão, não para destruição ou desconstrução. Olha o que o apóstolo Paulo quer. Ele quer um tempo para repartir algum dom espiritual, tá? Então, meus irmãos, ele fala assim, ó, eu quero repartir um dom espiritual com vocês. Que tipo de dom? Ele tinha tantos, não é verdade? Ele tinha o dom do conhecimento, ele tinha o dom da sabedoria, o apóstolo Paulo, ele tinha o dom do evangelismo, o dom do ensino. Olha, múltiplos dons havia naquele homem. E ele falou assim, eu queria repartir com vocês alguma coisa. Mas quando a gente leva coisa ruim, nós não estamos repartindo coisa boa. Coisa ruim não se reparte, né? A gente tem que tirar para fora essas coisas. Por isso, meus irmãos, nós temos muito que aprender uns com os outros quando nós sentamos e ficamos, meus irmãos, conversando de coisas espirituais. Agora, uma coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, no versículo 10, ele fala o seguinte, eu peço sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus. Então, a oração do Paulo era feita na vontade de Deus, tá? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, pela vontade de Deus, se me ofereça ocasião de visitar-vos. Agora, tem uma tradução, meus irmãos, ela é tirada do inglês, que diz assim, se eu puder encontrar um caminho na vontade de Deus para visitar vocês. O que ele está querendo dizer com isso? Ele fala assim, olha, eu estou buscando um momento, um jeito, mas não é o meu jeito. Eu quero que Deus dê um jeito de eu me encontrar com vocês. Isso é orar na vontade de Deus. Fala assim, Deus, eu quero visitar aquela cidade, mas eu quero que o Senhor me leve. Eu quero que o Senhor abra as portas, faça tudo o que aconteça para mim chegar lá, para mim poder estar lá. Então, significa que Paulo está pedindo para Deus levá-lo a Roma quando e como Ele quiser. Deus, era tão simples, irmãos, de Éfeso ou de Corinto, onde ele costumava ficar, era pertinho, era poucos dias de viagem de navio, era rapidão, sabe? Ele ia sair ali daquele trecho, meus irmãos, da Macedônia e da Acaia, e já pelo Mediterrâneo chegava em Roma rapidinho, era coisa assim de 5 dias, talvez até menos de 5 dias, dependendo do navio, já estava lá. Olha só. Mas e por que ele não foi? É porque ele estava orando dentro da vontade de Deus, que Deus vai me levar. Agora tem uma coisa, olha só, qual caminho Deus usou? Nós estamos prontos para usar os trenóis de Deus? Estamos prontos para usar os veículos de Deus? Deus disse assim, não, você vai para Roma. Oba, eu vou para Roma, né? E aí, só que antes você vai ser preso, vai ficar 5 anos preso, vai apanhar, sabe? Vai padecer, eu vou mandar você de navio sim, só que o navio vai afundar, né? E aí você vai ficar preso numa ilha, 3 meses lá, tem uma cobra vai te picar, uma cascavel vai estar no meio do caminho. Mas assim, desse jeito eu não quero, né? Olha, quando a gente ora dentro da vontade de Deus, muitas coisas acontecem. Mas ele não chegou em Roma? A oração dele não foi atendida? Foi atendida. Mas eu acho muito importante esse versículo 10 para entender, e principalmente nessa tradução aqui, olha, se eu puder encontrar um caminho, o caminho de Deus foi tão difícil, o caminho de Deus foi terrível, né? Não para Paulo. Sabe por que não foi terrível para Paulo? Eu vou dizer para vocês por que não foi, né? Vamos ali. Por que Paulo ele não conseguiu ir antes para Roma? Bom, já estava na disposição de Deus. Ele explica os motivos. Ele fala, eu tenho sido impedido. Ou seja, Deus não permitiu que eu chegasse aí até vocês, né?
E os motivos de Deus. Quais eram os motivos de Deus? Tá? Enquanto Paulo não ia, Deus estava usando Paulo para começar novas igrejas na Ásia, na Acaia, na Macedônia. Olha, ele estava orando, mas Deus falou assim: não, calma lá, você tem que ir para Éfeso primeiro. Calma, né? Você tem que ir aí, né? Tem umas cidadezinhas pequenas aí que o evangelho não alcançou aí na região da Macedônia, da Acaia. Não, calma lá, não é assim não, né? Você tem que ficar pregando um pouco aí. Deus usava o servo dele para edificar as igrejas, porque ele passava nas igrejas, ensinava a palavra de Deus, repartia dom espiritual, né? Mas principalmente Deus usou o servo dele na prisão para pregar para reis e principalmente para soldados. Então, irmãos, não é que a vontade de Deus não foi feita tão somente, é que Deus ele tem um projeto nessa vontade dele, quando não acontece do nosso jeito. Olha, quantas igrejas foram iniciadas, quantas igrejas foram edificadas, quantas almas foram salvas, a guarda pretoriana ouvindo o evangelho. Por isso, é um motivo de Paulo não ir antes, porque Deus tinha um outro trabalho para ele, tá? Deus tem o tempo certo. Agora, vamos notar os motivadores de Paulo para ir até Roma. Primeiro, essa comunhão. Ele fala: eu quero ir aí para ter comunhão com vocês. Versículo 13 agora, vamos lá. Versículo 12 e 13. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, comunhão, assim vossa como a minha. Ele está dizendo: eu quero edificar vocês, mas eu quero que vocês também edifiquem a mim. Versículo 13. Eu não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para que também entre vós eu tenho entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então, primeiro, eu quero ir aí para ter comunhão com vocês. Esse era o primeiro motivo dele querer ir para Roma. O segundo motivo que ele queria de ir para Roma: ganhar almas romanas. Ele fala: eu quero ter algum fruto entre vós. Eu quero, né? Uma vez a gente foi para Foz do Iguaçu, em 1995, estava eu, o pastor Edson, o pastor João, o pastor Dali e o pastor Bob Wickeser, né? E a gente foi para lá, e assim, quando chega lá, é muito perto do Paraguai. Que hora que nós vamos para o Paraguai? Olha só, né? Sair daqui para ir para a missão e querendo atravessar, que hora que vai para o Paraguai, né? Aí o pastor João, ele vendo aquele ânimo errado, ele pegou um baita de um bolo de folheto e disse: o Paraguai do Seis está aqui, cada um vai para uma rua, nós temos 3 dias para ficar aqui e nós vamos fazer culto nos 3 dias. E foi assim, meus irmãos, que a gente fez 3 cultos lá, numa vila, até hoje eu me lembro do nome da vila, chamada Adrianita. Não sei se a nossa igreja está plantada no mesmo lugar, não me falha a memória. Mas se você vai, você tem que ir com um propósito. E Paulo está dizendo: eu quero ir, ter algum fruto, eu quero pregar aí também. Eu quero que alguém seja salvo através da pregação da minha palavra, né? Então esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é cumprir a grande comissão, né? Porque ele fala assim no final do versículo, ele fala no versículo 14: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorante. Então, meus irmãos, ele diz: eu quero pregar para todas as raças, para todas as tribos, para todas as nações. Então, eu estou pregando muito para bárbaro, mas eu quero pregar, para vocês também, tá certo? Então, quem não falava a língua grega, os romanos se gabavam de ser alguma coisa, e eles chamavam todo mundo de bárbaros. Então ele diz: agora eu vou pregar para vocês, né? Quero chegar aí, tanto para gregos quanto para bárbaros. E aí, meus irmãos, ele se vê em dívida com os romanos. Já precisou você olhar para uma pessoa? Mostra essa outra tela, né? Qual deve ser minha resposta quando eu olho para a alma de outra pessoa?
eu devo dizer para mim mesmo, eu sou devedor daquela pessoa, eu preciso falar para ela o que Deus fez na minha vida e de como me salvou. Quantos de nós olhamos para o pecador com esse sentimento? Qual o sentimento? De devedor. Eu sou devedor a você. Aliás, Paulo fala isso, né? Ele fala, não deveis nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. Agora, o maior jeito de você amar uma pessoa é fazendo o quê? Falando do Evangelho, falando de Jesus Cristo. Então, irmãos, Paulo, ele fala disso, fala assim, eu quero estar aí, eu sou devedor mesmo, eu preciso pagar essa dívida com vocês, né? Versículo 15, e assim quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Eu quero estar aí. E olha, todos os caminhos levavam para Roma, e muita gente queria ir para Roma para passear, né? Mas Paulo diz assim, eu quero ir aí para pregar o Evangelho. E no versículo 16, irmãos, ele fala essa frase linda, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, tá? Ou tem tradução que só fala, eu não me envergonho do Evangelho, né? Ele deveria ter, vamos pensar aqui, Paulo deveria ter vergonha do Evangelho? Bom, do ponto de vista judeu e do ponto de vista dos gregos, sim, não é verdade? Porque do ponto de vista dos judeus, o Evangelho, a cruz de Cristo era o quê? Era um escândalo. E do ponto de vista dos gentios, dos gregos, era o quê? Oi? Uma doidice. Então assim, ele podia ter vergonha do Evangelho, de falar de como Deus amou o mundo, ou seja, mandando Cristo morrer na cruz para nos salvar. Mas ele fala assim, eu não me envergonho, né? Não me envergonho. Paulo diz, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha da igreja, eu não tenho vergonha dos meus irmãos. Olha, eu estou com vergonha. Vergonha do quê? Só que não tem vergonha de estar num outro lugar, mesmo que as pessoas são ruins, são más, mas às vezes tem vergonha de convidar uma pessoa para vir para a igreja. Sendo que aqui é o lugar que elas podem ouvir a palavra de Deus e se converterem. Então Paulo está dizendo, eu não tenho vergonha do Evangelho, de jeito nenhum, né? Então o motivo desse amor pelo Evangelho, né, é o poder de Deus para a salvação das almas, né? Irmãos, pelo Evangelho as pessoas são salvas. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então ele fala assim, eu não tenho vergonha do Evangelho. Por quê, pastor? Versículo 16, porque é o poder de Deus, é onde Deus se move, é onde o Espírito Santo se move para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, eu não posso ter vergonha daquilo que é o poder, daquilo que Deus, Ele move para salvar as pessoas. Como é que eu cheguei à fé? Como é que você chegou à fé? Não foi porque alguém falou de Jesus para você? E se você recebeu Jesus porque houve uma preocupação, um amor, uma dedicação da outra pessoa, você não tem que fazer o mesmo? Então, para terminar, irmãos, ele fala da justiça de Deus. Eu só quero introduzir isso, mas eu não quero falar disso agora, porque vai ser o nosso assunto por um bom tempo. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Só para você não ficar desintonizado, né? O que é a justiça de Deus? É Ele olhar para você e dizer que você é justo. Isso é justiça de Deus. Não você se declarar justo, mas Deus olhar para você e dizer para você, você não deve nada. E isso é incompreensível ao ser humano. Por isso que é pela fé. Você entender a justiça de Deus somente pela fé. Por outro meio você não vai conseguir entender a justiça de Deus. E a justiça de Deus tem um meio de acontecer, é o Evangelho. É a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Então, só, meus irmãos, pela fé
você pode entender a justiça de Deus. Deus olhar para você e dizer, você é justo, mas você pensa, eu sou tão cheio de defeitos, tão cheio de problemas, tão pecador, mas Deus te declara justo em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, e vamos encerrar na simplicidade da leitura desse versículo, tá? Então, 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 21. O irmão Félix, ele absorvia esse versículo, sabe? Ele citava muito. Diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justiça de Deus é Ele dizer para você que você é justo, e isso só pode ser feito quando Cristo, Ele se faz pecado por você, para você se fazer justiça para Deus. Como alguém vai alcançar isso se não for pela fé, crendo no Evangelho de Jesus Cristo? Não é maravilhoso isso?